começar. 1h15, né? O que é que vocês acham? André, Dorival, Raj. Então, como sempre, vamos chamar um servidor para coordenar, para dirigir a Assembleia, ajudado por um coordenador. Nós estamos na JF, eu queria propor que alguém do JF, anfitrião aqui, dirigisse a nossa Assembleia. Quem se propõe? Liliana vai. Um aviso aqui do Sueli. Boa tarde, pessoal. É um aviso para o pessoal do TRE. Como a gente avisou ontem lá na setorial, a lista de presença do TRE hoje é uma lista separada, a lista de presença na Assembleia, porque a gente solicitou a administração da última, né, foi deferido, que o tempo de participação em Assembleia fora do prédio do TRE, ele compensa esse tempo. Então a gente precisa da lista. Preste atenção para assinarem hoje todos a lista. Quando retornar para o tribunal, bater o ponto. Mas na lista tem o número de matrícula. Por favor, coloque o número de matrícula de forma bem legível, tá ok? Obrigada. Não, tem duas. Todas as duas têm matrícula? Não, a que precisa de matrícula é só a do TRE. A do TRE é separada. Será que eu entendi foi isso? Bom, então, daqui da JF, colegas, quem irá dirigir nossa Assembleia? Vamos lá? Bom, ninguém se indica, então quem a Assembleia indica, o que é que vocês acham? Albani, boa ideia. Albani. Gente, a gente não pode perder mais tempo dizendo que a gente vai conduzir do que a própria Assembleia em si. Então eu queria contar com a colaboração dos presentes e... Já que Valéria recusa, Zé Luiz. Eu estou muito de fala. Na verdade, ele é A edição é bom. Eu estou falando baixinho. Bom, o Zé está indicando gripe, está com problema de saúde, por isso não pode. Albani ou Valéria foram os nomes indicados aqui. Liliana também foi indicada aqui também. Rita Liliana. Ela adorou dirigir outra Assembleia. Claro que eu apanho todos os dias aqui, mas tudo bem. Bom, Liliana. Gente, é sério. Sério, a gente vai pedir aos colegas que se propusessem. Não, a justiça é o pedido, mas não tem que ser necessariamente da justiça não, gente. Sim, tem mais gente aí do café atrás, vamos lá, gente, vamos lá. Não, eu ajudo, mas tem que ter um servidor da base mesmo, um servidor que não seja diretor para coordenar, isso é hábito nosso já. E aí, quem é que vai dirigir? Vamos lá, gente. Dou-lhe uma. Wesley. Não dá choque não, Wesley. Vamos lá, gente. Não? Você tá muito tímido mesmo, né, Rádio? O pessoal não é assim. Tânia. Vamos lá, Tânia. Vai então. Exatamente. A colega Tânia vai dirigir a Assembleia. Quem quiser se inscrever, fala comigo. E vamos abrir a Assembleia com a abertura. Na verdade, a Tânia vai abrir a Assembleia para a gente começar. Declaro abertos os trabalhos. Bora lá. Informes. JF, tem alguém? Ninguém. Informes TRE. Ninguém. Informes TRT. É coisa rápida. Gente, a repercussão do ato que a gente fez na semana passada no TRT foi muito boa, né? Porque o que... Gente, eu acho que pode baixar um pouquinho essa... Não está muito alta, não? Tá bom? Então tá. Eu acho assim que a repercussão do ato que nós fizemos na semana passada no TRT
foi muito boa, né? É interessante a gente notar, a princípio logo, que não somente a Assembleia ter sido bastante representativa, mas aquele ato que nós fizemos na presidência depois, né, em torno de 65 servidores comparecendo à presidência, né, nós fomos atendidos pela vice-presidente, né, que dispensou um tempo, né, aproximadamente uns 20 ou 25 minutos do tempo dela para atender os servidores. Inicialmente ficou logo estabelecido o seguinte, nessa reunião, né, ela como administração do TRT não são favoráveis à greve, não são favoráveis a paralisações, certo? E tem obedecido à risca, isso foi falado inclusive literalmente, tanto pela vice-presidente quanto pelo assessor da presidência que estava lá no momento, que estão cumprindo à risca, né, os procedimentos de uma resolução do CSJT, que diz o seguinte, segundo a interpretação do assessor da presidência: fez paralisação, cortou o ponto. Nós argumentamos que não era bem assim, que a resolução não previa isso e que inclusive a resolução do CNJ veio posteriormente para inclusive corrigir algumas distorções da resolução do CSJT, porque ambas as resoluções autorizam, entre aspas, né, autorizam as administrações a cortar os pontos dos grevistas que se recusarem a fazer compensação. Ou seja, até administrativamente nós temos todos os recursos para reaver os nossos cortes de ponto. Se não conseguirmos administrativamente, nós vamos fazê-lo judicialmente. Então, vou repetir qual é o nosso entendimento logo para começar. Primeiro, tanto a resolução do CSJT quanto a do CNJ, na nossa concepção, elas são inconstitucionais. Por quê? Porque elas regulam o direito de greve. E resolução de tribunal, de conselho, seja lá o que for, não pode fazer isso. Teria que ser uma lei ordinária, votada no Congresso, nunca foi votado. Portanto, certo? O judiciário não pode, inclusive, punir os seus próprios servidores, né, que estão lá todos os dias, né, deixando um pouco da sua vida nos seus setores de trabalho, né, punir os servidores que estão lutando, inclusive até pelos salários dos juízes, porque os juízes e os desembargadores, infelizmente, ainda estão recuados, estão admitindo a política do governo Dilma, certo, de subjugar o judiciário e o legislativo, né, num verdadeiro exemplo de ditadura do executivo, né, os poderes judiciário e legislativo, o legislativo de maneira muito clara, né, conveniente, a gente já sabe por que está fazendo o jogo do governo Dilma. Agora o judiciário, principalmente os tribunais superiores, o TST e o STF, não estão tomando a dianteira política da nossa briga, não estão comprando briga política, e não esperem, não vão comprar não, na minha concepção, aí já é uma opinião minha, não vão comprar não, certo? Porque Aires Brito já está aí, vai chegar, eu acho que é agora em setembro que ele sai, entendeu? Eu não acredito que ele vai comprar briga, certo? Porque ele é do campo político do PT, certo? Ele não tem, certo? Ele não tem. Então assim, desculpa, realmente eu acabei adentrando para uma avaliação, né? Boa lembrança. Então assim, o ato do TRT, voltando ao assunto principal, né? Infelizmente eu cometi essa digressão. O ato foi muito bom, estabeleceu as bases, informou as bases do nosso movimento, né? Eu informei a vice-presidente que vários servidores estão dizendo que vão inclusive topar de frente com essa política de corte de ponto para brigar na justiça, entendeu? Então estivemos lá, foi bom, demarcamos território, apresentamos as premissas do nosso movimento e o que é que o servidor vem sofrendo no dia a dia, não só com o corte de ponto, mas com a compensação hora a hora, que ainda vige no TRT e mais outras coisas. Então, quem quiser, inclusive, que participou do ato, quiser falar alguma coisa, seria bom, certo? Vamos estabelecer um tempo para as falas. Sugestões de tempo. 3 minutos, votação. Quem é a favor, levanta o braço. Baixa. Quem é contra, 3 minutos determinado. A pauta de hoje
Informe, avaliação e deliberação sobre a greve e eleição dos delegados da plenária da Despenaju. Então, continuando, tem alguém mais para fazer informe? Denise. O informe que a gente vai dar, na verdade, eu queria até dividir o tempo com o André sobre a questão do movimento nacional, o SPF. Como foi deliberado na Assembleia, nós estamos participando da movimentação de todos os servidores públicos federais na Bahia e nacionalmente, quando é possível. Então, nós participamos, já passamos por 3 reuniões, o Sindijuf Bahia esteve presente nessas reuniões, para que a gente, cumpra a deliberação da base e que também a gente acha que é o que deve, que é nos unirmos com os servidores públicos federais. Já que temos uma pauta com bastante itens em comum, né? Então, dia 15, amanhã, vai haver um ato nacional, uma marcha nacional dos servidores públicos federais em Brasília, e o Sindijuf-BA está participando dessa caravana. Não sei se houve algum de nós da base e da diretoria que foi, da diretoria acredito que não, mas estamos participando desse processo. E assim como como essa marcha, também outras campanhas estamos presentes, fazendo também a nossa parte em relação à união dos servidores públicos. A gente acha que o momento é esse. A gente está sendo informado que de 500 mil servidores públicos federais, 300 mil estão paralisados. Então isso é muito sério, muito grave, e a gente está junto nessa, está acordando para a necessidade dessa união. Francisco. Rapidinho. Isso fez parte de programa de campanha e de programa de diretoria, essa questão da união com os servidores públicos federais. A gente sabe que está enfrentando ainda uma miscelânea política e outras bem tendenciosas aos governos ainda dentro dos sindicatos que congregam os servidores públicos federais. Mas é nossa obrigação, enquanto entidade e enquanto indivíduos, entrar na composição desse movimento geral, certo? Porque, inclusive, embora haja ainda sindicalistas que tentam refrear o movimento, quando nós, quando eu digo nós, eu estou me referindo a nós mesmos, do judiciário e outros que estão avançando para cima de diretorias que ainda agem pró-governo, vide a UFBA e o Cefet, certo? Estão num movimento gravíssimo. Procurem saber sobre isso, eu não vou me alongar mais não, mas a diretoria aceitou, junto com o PROIFES, aceitou a proposta do governo, enquanto a categoria tinha votado dizendo que não queria. E a diretoria chegou para encerrar a greve numa assembleia, Então, o que está acontecendo é que nós temos que tomar responsabilidade para a gente e empurrar esse movimento sindical para cima do governo. Então, esse é o motivo, inclusive, da gente ter participado dessas reuniões. A gente participou, o clima não foi muito bom, do ponto de vista assim, não há confluência de interesse, gente. Vamos ser francos, não há confluência de interesse. Porque tem colegas que dão ideias e tem outros colegas governistas que freiam essas ideias. A obrigação aqui de puxar esse movimento para frente é nosso. Boa tarde, gente. Vou dar os informes aqui, mas em primeiro ponto, houve uma pendência da Assembleia passada com relação à consulta sobre fazer propaganda contra o Partido dos Trabalhadores em função, e seus aliados, em função da aprovação na própria Assembleia. O jurídico se debruçou sobre o assunto e existe uma resolução do TSE, que é 23.370/2011, que permite que é vedado dar tratamento privilegiado a candidato, partido político ou coligação. Então, se você, a partir do momento, você coloca no site do sindicato uma propaganda contra um partido ou contra uma coligação, você, ao mesmo tempo, está dando razão aos outros partidos que não estão dentro dessa publicidade, Então, você cria uma falta de isonomia. Isso pode gerar o quê? Pode gerar um direito de resposta, isso pode gerar até uma ação por danos morais, materiais contra uma pessoa jurídica, que é o sindicato, em favor do partido político ou em favor de um candidato político. Então, esse é um ponto. E também a própria resolução, ela fala que é proibido veicular ou divulgar filmes, novelas, minisséries, ou do programa com alusão ou crítica a candidato ao partido político, mesmo que dissimuladamente.
exceto o programa jornalístico ou os debates políticos. E existe também outras previsões, né, que trata basicamente da questão da internet. E fala que após dia 5 de julho, em site é permitido a publicidade de partidos políticos e candidatos em site registrado no próprio TRE ou TSE, vamos colocar aí como a Justiça Eleitoral. Então, para divulgar uma matéria contra um partido, contra um candidato, tem que se tomar muito cuidado, porque a gente pode gerar, inclusive, processo criminal contra a própria diretoria do sindicato. Então, o parecer jurídico da coordenação jurídica do sindicato é pela não publicidade das questões contra partido político, contra candidatos. Até porque, se você faz campanha contra o partido político, pessimamente, você está fazendo a favor de outros partidos políticos e de outros candidatos, ferindo aí um princípio da isonomia. Esse é o parecer da coordenação jurídica. A outra questão que a gente quer colocar para vocês é que é o seguinte: a gente quer pedir, a coordenação jurídica do sindicato quer pedir que os servidores informem, através do e-mail jurídico@sindijufeba.org.br, todos os passivos que os tribunais estão em débito com os servidores. Exemplo, progressão funcional no TRT. Exemplo, progressão funcional na Justiça Federal. Nós já temos algumas informações, temos os processos, mas não temos valores. O que acontece? O nosso interesse é pegar todos esses passivos e comunicar ao CNJ, porque já está havendo uma certa comunicação, uma certa representação de controle administrativo e financeiro por parte do CNJ em cima dos tribunais. A gente vê que os tribunais estão mandando fazer corte de ponto, fazer isso, fazer aquilo, mas não cumprem com as suas obrigações, que é pagar os passivos, aquilo que é direito livre e certo do servidor público. O outro assunto que a gente quer comunicar a vocês é que recentemente o sindicato... vou deixar para depois. Não vai? Acho que não sei, vamos ver. A gente publicou no site na semana retrasada, nas questões da ação de repetição de débito, que trata do reenquadramento, que foi pago tanto pelo TRE quanto pela Justiça Federal. Nesse ponto, a gente quer informar vocês que a gente vai ingressar com um pedido administrativo nas administrações e vamos estudar a possibilidade de entrar com uma ação de protesto de interrupção de prazo prescricional. Em princípio, a ação administrativa nos tribunais vai interromper o prazo prescricional e dar um maior tempo para que a gente possa se preparar para reaver esses valores descontados a título de imposto de renda na fonte, indevidamente pelos órgãos judicionais. E a questão que a gente traz agora, nesse momento, que é a última informação, é que vocês sabem muito bem que existe aí o auxílio alimentação pago em alguns tribunais superiores, foi pago diferenciadamente para a Justiça de primeiro e segundo grau a partir de mês de maio de 2007, e nós recebemos algumas petições de alguns servidores e percebemos que havia algumas falhas. Por exemplo, não havia pedido de justiça gratuita, o que pode gerar, em segunda instância, no Juizado Especial Federal, pagamento de custo e honorário de sucumbência. Algumas petições também havia a arguição de prescrição. Não cabe a nós que estamos fazendo um pedido a arguição de prescrição. Cabe à Fazenda Pública fazer sua defesa, e não é o próprio servidor que está requerendo judicialmente um direito seu. E a outra questão foi relativa à súmula 339, que não havia na petição relativo à contrariedade que se apresenta em relação à súmula 339 do Supremo Tribunal Federal. Essa súmula ela diz que não cabe ao Poder Judiciário estabelecer reajuste ou benefícios aos servidores sem a previsão legal. Tem alguns juízes, por exemplo, se eu não me engano, da região sul, Rio de Janeiro e Espírito Santo, decidindo que, nesse sentido. Mas entenda bem, já existe uma lei, que é a Lei 8.460, e existe também a 9.527/97, que dá esse direito ao auxílio alimentação. Na verdade, o que aconteceu foi uma regulamentação discriminatória pelos tribunais superiores, não levando em consideração aquilo que estava sendo pago aos tribunais inferiores. Portanto, nós estamos com a petição pronta para entregar aqui para todos os servidores que queiram ingressar no Juizado Especial Federal requerendo esses valores. Totalizam mais ou menos R$ 3.500, sem correção. Feita a correção, deve dar um pouco mais, né? Já existem algumas sentenças favoráveis, existe já uma jurisprudência aqui também favorável. Então, quem tiver interesse, nós vamos passar distribuindo a vocês. Já existe também aqui a planilha de cálculo e já existe também a consignação da resolução
que fez o tratamento discriminatório em relação aos servidores. Era isso que a gente ia informar. Obrigado. Alguém mais? Boa tarde, pessoal. Eu queria trazer uma informação, eu queria falar, Francisco, sobre isso também, que você acabou de colocar aqui, sobre o auxílio alimentação. A informação que eu tenho para trazer é o seguinte, todos já devem ter algum conhecimento. Na verdade, eu quero dizer aqui o seguinte, que tem sido veiculados aí na internet textos, artigos, falando da preocupação do governo com a mobilização dos servidores públicos. O governo está preocupado, a Dilma já está colocando o Lula no circuito para fazer a intermediação para arrefecer o movimento, entendeu? Há uma possibilidade dela sentar com os grevistas para negociar, mas ela de antemão disse que só vai negociar com as categorias que está ganhando pouco e há muito tempo sem aumento. Nós estamos ganhando há muito tempo sem aumento, mas para ela nós não estamos ganhando pouco. Então, vê-se por aí que nós estamos sumindo, nós servidores do judiciário estamos sumindo no meio do movimento dos servidores públicos, porque a nossa luta não tá tendo ressonância, mas os demais servidores públicos estão fazendo barulho que está prejudicando o comércio, está prejudicando a indústria, está prejudicando os transportadores de mercadoria, porque os navios estão parados nos portos sem inspeção da Anvisa e sem liberação das mercadorias. A questão é, para que nós reflitamos, qual o papel que nós vamos fazer nessa mobilização geral dos servidores públicos. Não adianta nós só contribuirmos com os servidores públicos financeiramente, nós temos que estar lado a lado com eles, fazendo a nossa luta lado a lado com eles, para que tenhamos visibilidade. Então precisamos atentar para isso. Chico, com relação à ação do auxílio alimentação no GEF, eu queria lhe pedir para avaliar, porque é o seguinte, se trata de uma decisão administrativa. Existe polêmica com relação a pleitear direito administrativo no GEF. Não, é só sobre o auxílio alimentação. Eu, em particular, não entraria no GEF, porque... Ele já trouxe a decisão, eu só estou querendo abrir os olhos para o caso fatos que tenham ocorrido no GEF. O nosso GEF, infelizmente, devido à dificuldade, à falta de servidor, os cumprimentos de metas, tem atropelado muita coisa, e muita coisa tem saído errada de lá do GEF, e morre na turma recursal. E se o sindicato entrar como substituto processual, pode ser que caiba numa das varas cíveis. É o seguinte, devido à pressão psicológica aqui, desculpe, porque a gente fica falando e toda hora está o tempo, né? A gente quer obedecer o tempo, né? Quem quiser preencher e entrar pelo sindicato, preencha, entregue para o sindicato, a gente vai disponibilizar uma procuração no site, entre pelo sindicato. Agora sim, essa polêmica, ela é uma polêmica ainda que não tem tanta fundamentação, porque a Lei 10.259 é muito clara nesse sentido, entendeu? Até as ações tributárias, que são propriamente ditas, elas podem ser ingressadas no próprio Juizado Especial Federal. Não seria uma ação. O auxílio creche, por exemplo, quantas ações de auxílio creche foi parar no Juizado Especial Federal? Várias, e o resultado foi positivo, muita gente já recebeu. Não seria diferente em relação ao próprio auxílio alimentação, tá ok? 29. Boa tarde, Lindinalva, TRE. Gente, eu estou trazendo aqui apenas o documento porque ele foi encaminhado, eu recebi ontem, da presidente do TRE para dar ciência, né, para ter ciência, e estou passando para vocês. No mês de julho, a presidente do TRE
encaminhou um ofício circular de número 81/2012 do Gabinete da Presidência, né, a todos os parlamentares da Bahia, né, no Congresso Nacional. E ontem ela encaminhou para que desse ciência ao sindicato, e eu estou fazendo isso aqui agora, dando ciência ao sindicato e a todas as pessoas pertencentes à categoria que se encontra aqui presente, de um ofício do deputado federal do PDT da Bahia, Félix Mendonça Júnior, informando que apresentou requerimento ao presidente da Comissão de Finanças e Tributação, onde requer a inclusão na ordem do dia do plano de cargos e salários, objetivando dar maior celeridade ao andamento desse projeto, certo? E juntamente veio um requerimento que a gente constatou que não tem número, de 2012, que solicita a inclusão em pauta do projeto de lei 6613 de 2009, encaminhado por esse deputado Félix Mendonça. O requerimento, o ofício do gabinete do Félix Mendonça é datado do dia 7 de agosto de 2012. Foi o único parlamentar que deve ter dado um retorno ao ofício da presidente do TRE, já que foi o único que ela encaminhou para que a gente tomasse ciência, ok? O quê? Mas eu estou dizendo, observando que isso datou do dia 7 de agosto. Já teve uma sessão na semana passada que o nosso PCS entrou em pauta e não teve quórum. Então eu estou dando ciência de que a presidente do TRE, por ordem, a presidente do TRE encaminhou o ofício circular a todos os parlamentares da Bahia. Félix Mendonça respondeu ao ofício a ela esta semana, chegou ontem, e eu estou dando ciência a todo mundo do que foi encaminhado. Se ele colocou isso na pauta para entrar na ordem do dia da semana passada, já foi prejudicado por si só por falta de quórum, certo? Só isso para que todos ficassem sabendo da situação. Vários parlamentares tiveram ciência, esse respondeu, colocou na pauta, mas até agora a gente não foi para nenhum lugar. É só para dar ciência e para ajudar na reflexão. Obrigada. Acabaram-se os informes, tem mais alguém que quer falar alguma coisa? Vamos começar a avaliação. Inscrições. Tá? Bem. Queridos colegas, eu estou até constrangida, triste, lamentando o que eu vou ter que dizer. Eu trabalho no serviço pessoal e tive a ideia de pedir a relação dos pontos das pessoas que tiveram ou têm tido os pontos cortados lá no TRT da 5ª região. E eu solicitaria a vocês, tá alto ou tá baixo? Coloca mais frontal aí. Tá. De hoje que eu não falo microfone, tô perdendo a prática. Viu? Tá melhor? Viu, gente? Então eu gostaria de jogar para vocês o seguinte: quantas pessoas vocês acham que foram sacrificadas, vamos dizer assim, com um corte de ponto no TRT? Alguém arrisca algum número? Quanto? 3. 20? É 20% ou 20%? Então vocês não estão tão longe da realidade. Gente, eu fiz um levantamento, eu tenho em mãos, teve dias que houve 14 pessoas com corte de ponto. Na última, houve 27. Você tem uma ideia bem precisa. Estamos completamente fragilizados. Eu queria dizer isso porque me assustou. Eu estava pensando que eram uns 300, uns 400, eu confesso. Quando eu cheguei e vi 2 folhinhas do levantamento dos boletins de frequência, eu fiquei chocada. E aí eu vi que realmente estamos
entendeu? Com toda a revolta, o protesto, a raiva, o ódio, a impotência, implodindo em nós. Mas não está, isso tudo não está gerando nenhuma reação que possa se ver. Então, eu estou aqui para confessar a fragilidade do TRT. Quem era o TRT? Hoje não mostra a cara. Existem diálogos, vamos dizer assim, surreais. Se a Dinice, como é que essa categoria não reage, é um absurdo.